você se prepara, deixa eu fazer uma recomendação de um livro. O livro se chama Aconselhamento e a Cruz, escrito pelo Dr. Kellerman. O subtítulo é Como Lutero aplicou o Evangelho à vida diária. Trata-se de uma pesquisa que ele fez buscando em cartas, documentos e os escritos de Lutero, pesquisando justamente esse aspecto pastoral, o aspecto do aconselhamento naquilo que Lutero escreveu. E ele então compila isso, avalia isso de maneira muito prática e trazendo sempre o Evangelho à aplicação diária. Então, aconselhamento e a cruz, como Lutero aplicou o Evangelho à vida diária. Se você gosta de aconselhamento, gosta de história da igreja, história da reforma, esse é um ótimo livro para você adquirir. Publicado sexta-feira passada, se eu não me engano, foi quando saiu do forno. Então você pode adquirir na nossa livraria pela editora Peregrino. Tá bom? Thank you, Lucas. Obrigado, Lucas. Boa noite. How'd I do? Como foi? All right. All right. It's great to be here with you for our third session of 8 that we're doing together. É muito bom estar de volta para a terceira de 8 sessões que estamos fazendo essa semana. When we talked about Romans 15:14, Quando falamos sobre Romanos 15, 14, we talked about being competent to do nouthetic counseling, confronting for sin and sanctification. nós falamos sobre a competência para fazer um aconselhamento noutético, de confrontação do pecado. And also paracoletic counseling, competent to provide comforting for the suffering. Mas também sobre o aconselhamento paracalético, de ser competente para prover um conforto para o que sofre. Tonight we'll look at both of those, but first, how do you comfort the suffering? Nessa noite nós vamos olhar para esses dois aspectos, mas primeiramente para como você conforta aquele que sofre. So we're asking this question, what do we do after the hug? What do we do after the prayer? Então a gente faz a seguinte pergunta: o que é que fazemos depois de dar o abraço? O que fazemos depois de Someone comes to us grieving, suffering, and pain over a loss. alguém se achega até nós chorando, entristecido por causa de uma perda? So we're compassionate, we hug, we pray with them. Então nós demonstramos compaixão, nós o abraçamos e oramos com ele. But even as track 4 counselors, still, what truth do we share? How do we express love? Mas como líderes do módulo 4, quais verdades bíblicas devemos compartilhar e para demonstrar amor? If we're honest, helping a hurting person can feel like a maze. Se formos sinceros, ajudar uma pessoa que está sofrendo pode parecer como um labirinto. And if they have that slide up there, there's a picture, I think it's Los Angeles, a maze of roads going all over the place. E se você conferir a foto na tela, acho que é de Los Angeles, um labirinto de estradas que se entremeiam. Maybe I should have taken a picture when I was driving with Patrick here. Talvez eu devesse ter tirado uma foto enquanto dirigia ou chegava até aqui com o Patrick. A picture of those roundabouts in Brazil. Uma foto daquelas rotatórias aqui do Brasil. That's kind of scary for this American. Isso é um pouco assustador para esse americano aqui. And counseling can be like that. Where do you move in? How do you help? E o aconselhamento pode ser também assim. Quando você faz o movimento certo, como que eu posso ajudar? So we need a biblical GPS, Então nós precisamos de um GPS bíblico. a gospel positioning scripture. Um posicionamento nas escrituras centrado no Evangelho. It doesn't tell us exactly what to do. Counseling is too complicated for that. Não nos fala exatamente como fazer o aconselhamento, porque o aconselhamento é muito complicado. But it gives us something of a map, something of a guide. Mas algo que nos dê um mapa, que nos guie. So we want to talk about Pastor Carl, and then we want you to talk together about how you might help Pastor Carl. Então eu quero falar um pouco sobre a história do pastor Carl. E eu quero que também vocês interajam uns com os outros sobre como você responderia a essa história. Now, of course, for confidentiality, that's not his real name. Claro que por questão de confidencialidade, esse não é o nome verdadeiro dele, But this is a true story. mas essa é uma história real. So Pastor Carl came to me for counseling. O pastor Carl veio até mim para se aconselhar.
he started sharing about some tensions between himself, the elders, and the church. E ele compartilhou algumas tensões entre ele, os presbíteros e a igreja. Now, you don't have those problems in Brazilian churches, I'm sure, Vocês não têm esses tipos de problema aqui nas igrejas do Brasil, eu tenho certeza disso. but we do in the U.S. Mas nós temos nos Estados Unidos. So the church had the typical choir, organ, piano. That was their style of worship music. A igreja tinha o órgão, o coral, né, aquele estilo de adoração mais clássica. And the elders wanted to be more contemporary, like the beautiful worship and band that we have here this week. E os pastores, os presbíteros queriam ser mais contemporâneos, como a banda muito bonita que tem nos dirigido essa semana. But some of the older saints in the church, they didn't like that and it caused problems. Algumas das pessoas mais velhas na igreja não gostaram da ideia e isso acabou causando algumas tensões. And then when the problems came, the elders blamed it on the pastor. E quando, The elders blamed it on the pastor. quando os presbíteros se reuniram, acabaram culpando os pastores, They said it was his idea, not their idea. que foram a ideia deles e não dos presbíteros. So there was some tension there. Então houve algumas tensões aí. But something even more difficult arose about the third or fourth week of our counseling. Mas algo ainda mais complicado surgiu cerca da terceira ou quarta semana do nosso aconselhamento. Pastor Carl and his wife had gone to the doctor with their 16-year-old daughter. O pastor Carl e a sua esposa tinham ido ao médico com a sua filha de 16 anos. And she was diagnosed with leukemia. E ela foi diagnosticada com leucemia. So you have Pastor Carl dealing with the issues at the church, Então você tem o pastor Carl lidando com os problemas na igreja and now dealing with these significant issues with his daughter. e agora com questões significativas também com a sua filha. And then Pastor Carl became more and more honest with me that all of this was creating some tensions between him and his wife. E quando ele se abriu um pouco mais, ele esclareceu que todos esses problemas estavam causando atritos entre ele e a sua esposa também. As that tension created distance, he started going to the internet and looking at some things that he shouldn't have been looking at. E na medida que esses problemas trouxeram esse distanciamento, ele acabou indo até a internet e vendo coisas que não deveria ver. So you can imagine as a pastor, he was ashamed and felt very guilty. Então você pode imaginar que como um pastor, ele estava envergonhado e se sentindo muito culpado. So now imagine that Pastor Carl is sitting down in front of you. Então agora imagine que o pastor Carl está sentado na sua frente, He has issues of suffering, he has issues of sin. ele tem questões de sofrimento, questões de pecado. Where do you start? Where do you go? Where do you head with Pastor Carl? Por onde você começa? Para onde você vai? Qual o objetivo no seu aconselhamento do pastor Carl? So those are the questions you're going to have 3 minutes to solve with your partner. E essas são as perguntas e você vai ter 3 minutos para resolver todo o problema com o seu colega. Fix Pastor Carl in 3 minutes. Ready? Consert- Set, go. Conserte o pastor Carl em 3 minutos. Pode ir. The Jeep. Oh yeah.
You have 1 more minute to fix Pastor Carl. Você tem mais 1 minuto para arrumar a vida do pastor Carl. All right, is Pastor Carl all healed now? Vocês já conseguiram curar completamente o pastor Carl? You've dealt with all his suffering, he's repented of all his sin. Vocês já lidaram com todo o seu sofrimento, ele já se arrependeu de todo o seu pecado. Obviously, it takes more than 3 minutes and takes more than 3 sessions. Obviamente leva mais do que 3 minutos e mais do que 3 sessões. But this illustrates the complexity of counseling for suffering and for sin. Mas isso ilustra a complexidade do aconselhamento do sofredor e do pecador. So we want to introduce this GPS that talks about pastoral care. Então eu quero apresentar esse GPS que fala sobre o cuidado da alma. In the 1960s, Frank Lake was a British counselor who has a quote here that Lucas will be reading for us. Em 1900, you repeat the date? What's the date? Frank Lake, 1960s. Em 1960, Frank Lake disse o seguinte. Is it the slide one? Is it 12? Yeah, Oh, that one. Okay, sorry. right there. Yeah. O cuidado pastoral é defeituoso, a não ser que consiga diligentemente lidar tanto com as aflições que temos sofrido, quanto com os pecados que temos cometido. Now, if you forget everything else tonight, remember that sentence. Então, se você esquecer de todo o resto nessa noite, lembre-se dessa frase. There are some models of biblical counseling that tend to focus more, almost exclusively on sin. Tem alguns modelos de aconselhamento que tendem a focar quase que exclusivamente no pecado, Other models almost exclusively on suffering. e outros modelos que atentam exclusivamente quase que no sofrimento. But true pastoral care and biblical counseling will focus on both suffering and sin. Mas o cuidado pastoral, o verdadeiro aconselhamento bíblico, vai focar nos dois, no sofrimento e no pecado. So let's look first of all at sustaining and healing, paracoletic counseling for suffering. Então vamos olhar primeiro para o aconselhamento paracalético do sofrimento. Somebody comes to you like Pastor Carl with the suffering of his daughter or the tension in the church. Então alguém como o pastor Carl vem até você com o sofrimento da sua filha ou aquela tensão na sua igreja. We're going to talk about this idea of sustaining and letting Pastor Carl know it's normal to hurt. E nós vamos falar um pouco sobre essa ideia de sustentar, de que vamos deixar o pastor Carl deixar claro para ele que é normal sentir dor. Romans 12:15 says that we weep with those who weep. Romanos 12:15 diz que nós choramos com aqueles que choram. So we're going to look in a moment at 6 or 7 counseling skills and relationships to empathize with the hurting counselee. Em um momento vamos olhar para 6 ou 7 habilidades para que nós possamos demonstrar essa empatia com o aconselhado. We don't stop at sustaining, we go on to healing. Nós não paramos na fase de sustentação, de sustentar, nós vamos para a fase de curar. How do you help someone like Pastor Carl to find hope and help in the Lord? Como você ajuda alguém como o pastor Carl a achar ajuda e esperança no Senhor? This is the idea of encouragement that Ephesians 3:20 talks about. É a ideia de encorajamento que Efésios 3:20 fala. That God can do exceedingly abundantly above all we think or imagine. Que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. So these are the two for this first hour together. E esses são os dois elementos dessa nossa primeira hora juntos.
And in our second hour, we'll look at nouthetic counseling for sin. E no nosso segundo momento, na nossa segunda hora hoje, vamos olhar para o aconselhamento noutético do pecado. The word there first is reconciling. E a primeira palavra aí é reconciliar. We help people to see the horrors of their sin, Nós ajudamos as pessoas a ver quão horrível é o seu pecado, but also, and even more importantly, the wonders of God's forgiveness. mas ainda mais importante, quão maravilhoso é o perdão de Deus. As they repent, as they receive God's forgiveness, À medida que eles se arrependem e recebem o perdão de Deus, then we move to guiding. It's supernatural to mature. então nos movemos ao quarto elemento, que é guiar, um amadurecimento sobrenatural. Through Christ's resurrection power, they can put off the old and put on the new. Pelo poder da ressurreição de Cristo, eles são capazes de se despir do velho homem, se revestir do novo homem. Now, I say it like it's nice, neat, easy. Quando eu apresento assim, parece que é fácil e simples e tranquilo. But it's not at all. In fact, one counselor I know describes counseling as spaghetti relationships. Mas não é o caso. Eu sei que tem um conselheiro que descreve esses relacionamentos de aconselhamento como relacionamentos espaguetes. So do you see a picture of spaghetti there on a plate on that slide? Então All messy together. você vê uma foto aí na sua tela de um prato de espaguete todo bagunçado. Because you sustain some, then you guide, reconcile, you go all over in the counseling relationship. Porque no relacionamento de aconselhamento você sustenta um pouco, daí você guia, daí você reconcilia e passa por esses pontos de uma maneira aleatória. I think this second picture maybe pictures what counseling can feel like. Talvez a segunda foto do slide pode demonstrar como o conselheiro se sente. Has counseling ever felt like that? The spaghetti's all over you, it's a mess. O aconselhamento já apareceu para você desse jeito, que é bagunçado, sujo, é uma bagunça. So we're going to teach you kind of point by point by point, Então nós vamos ensinar ponto a ponto a ponto, but it's a messy, complex relational process. mas é um processo relacional complexo e complicado. One of my students called it like a spider web. It's all over the place as you minister together. Um dos meus alunos faz a analogia com uma teia de aranha. Está em todo lugar na medida que você lida com o aconselhado. So let's look at biblical, gospel-centered counseling for suffering. Vamos olhar então para o conforto centrado no Evangelho para o sofrimento. Now, what you have in your notes is about one page that summarizes about 120 pages in one of my books. O que vocês têm aí nas suas anotações é cerca de uma página que resumem 120 páginas de um dos meus livros. So this is a big, quick overview, right? Então esse aqui é só um olhar bem de cima. How does the gospel make a difference Como é que o Evangelho faz a diferença in our suffering? no nosso sofrimento? So first idea in the English is comfort. Então a primeira ideia em inglês é conforto. Now, sometimes when we think of comfort, we think of just the hug, just the prayer, just the tears. E muitas vezes quando pensamos em conforto, pensamos apenas no abraço, nas lágrimas, na oração apenas. And that's very important, but biblical comfort goes beyond that. E essas coisas são importantes, mas o conforto bíblico vai além dessas coisas. It fortifies and strengthens a person to go on. Ele fortifica, fortalece a pessoa a continuar. It draws a line in the sand of retreat. Ele traça na areia uma linha para você se retirar, para você sair daquela situação. So life comes and it beats you down, beats you down, beats you down, you get discouraged. Então a vida vem e te aflige, te aflige, te aflige, você fica desencorajado. And Satan can come in to tempt us like Job's wife tempted Job. E Satanás pode vir e tentar como a esposa de Jó tentou a ele. When she said, curse God and die. Ela disse, amaldiçoa a Deus e morre. So we're tempted to begin to turn our backs on God. E nós somos tentados a virar de costas para Deus. And sustaining takes the arm around the shoulder and brings a person back to face God and face their suffering. E essa função de sustentação te pega pelo ombro e te volta para Deus para enfrentar esse sofrimento. And that's why we use this word paracalytic. E é por isso que usamos essa palavra paracalético.
I mentioned yesterday it's used over 100 times in the New Testament. Eu mencionei ontem à noite que ela é usada mais de 100 vezes no Novo Testamento. It's also used in John 14 for the Holy Spirit as the Paraclete, the one who comes alongside to help. É também usada em João 14 para o Espírito Santo como o Paraclete, que vem, que caminha conosco para conforto. One of the phrases with suffering is God is good even when life is bad. Uma das frases sobre o sofrimento é que Deus é bom mesmo quando a vida é ruim ou está ruim. We want to be honest with our counselors. Sometimes life does fall on them. It is bad, it is difficult, but God is still good. Nós queremos ser honestos e sinceros com os nossos aconselhados e dizer que a vida às vezes sim nos aflige, que a vida sim é difícil e complicada, mas que mesmo assim Deus é bom. And in sustaining and healing, we want to help our counselee to find God even when they can't find relief. E em sustentar e curar, queremos ajudar os nossos aconselhados a achar ou se encontrar com Deus, mesmo quando eles não encontram alívio. With Pastor Carl, God doesn't guarantee that there'll be a physical healing of his daughter. Para o pastor Carl, não existe garantia de que haverá cura para a doença da sua filha. But God does guarantee he'll be with them and strengthen them and encourage them O que through it. Deus garante é que Ele vai estar com eles durante o sofrimento e durante o que eles estiverem pela frente. So let me introduce you to some key words with this idea of sustaining a hurting counselee. Então, deixe-me trazer algumas palavras-chave sobre essa questão da sustentação, do sustentar o aconselhado. The first one, it's normal to hurt. A primeira é que é normal sentir dor. I don't know about in Brazil, but in the U.S., sometimes we act as if a spiritual Christian will never hurt or be discouraged. Eu não sei se é o caso no Brasil, mas nos Estados Unidos, às vezes, pensamos que um cristão que é espiritualmente maduro, ele nunca vai sentir dor. So part of what we want to do is give that person permission to grieve, to be honest about the pain. Então, parte do que fazemos é como se estivéssemos dando permissão para que essa pessoa se entristecesse, se enlutasse por causa do seu sofrimento. We want to be honest that in this fallen world, life can be bad and hurtful. Queremos ser sim, honestos de que a vida nesse mundo caído pode ser sim difícil e dura. We want to listen to that earthly story of pain and suffering. Nós queremos ouvir então essa história terrena de dor e de sofrimento. So as we do this, I'm going to tell some stories from American church history to illustrate these points. E na medida então que a gente se move aqui, eu quero contar algumas histórias, algumas ilustrações da história da igreja americana. And the first point we're going to talk about is the need to listen with gospel ears. E o primeiro ponto do qual vamos tratar é que precisamos ouvir com ouvidos do evangelho. Here's what happens sometimes when someone comes in with pain and suffering. O que acontece quando alguém se achega com dor e sofrimento é o seguinte: We rush in with Romans 8:28. God works all things together for good. você vai rapidamente para Romanos 8, 28 e 29. Todas as coisas cooperam para o bem. That's a powerful and important verse, but we need timing there. We need to listen first. É um texto muito importante, mas também precisamos entender o tempo adequado para ministrar esse texto. Think about the verses that come before Romans 8:28. Pense nos versículos que precedem Romanos 8, 28. Verses about suffering and moaning and not even being able to have the words to say to God in prayer. Versículos que tratam de sofrimento, de entristecimento e de não sequer ter palavras para expressar a dor diante de Deus. So before we speak as counselors, we need to listen well. Então, antes de falarmos como conselheiros, precisamos ouvir bem. Octavia Albert is a great example of this listening. What's his name? Octavia Albert. Octavia Albert é um grande exemplo desses ouvidos do Evangelho. She lived in the 1860s in the U.S. under slavery. Ela viveu nos anos 1860 nos Estados Unidos debaixo da escravidão. At the end of the Civil War, she was freed and she and her husband moved down to Louisiana. Ela ficou livre após o final da Guerra Civil e ela e seu marido se mudaram para Louisiana. And her husband became a pastor of a large church. E o seu marido se tornou pastor de uma igreja grande. And Octavia
earned a college education, which was incredibly rare for an African American woman during that time period. E a Otávia, ela se formou numa universidade, o que era algo muito raro para alguém descendente de africanos. She started ministering to and listening to other men and women who had been enslaved. Ela passou então a ouvir e a ministrar a outras pessoas que haviam sido escravizadas. One of those was Charlotte Brooks. E uma dessas pessoas era Charlotte Brooks. Listen to this quote and how important it is to listen. Ouça essa citação de como é importante ouvir. It was in the fall of 1879 that I met Charlotte Brooks. Foi no outono de 1879 que conheci Charlotte Brooks. And here's the point not to forget. E esse é o ponto que eu não quero que você esqueça. I have spent hours with her listening to her telling of her sad life of bondage. Eu gastei horas com ela, ouvindo-a me contar sobre sua triste vida de escravidão. Can we do that? Are we that patient to listen to these sad stories that our counselees will bring us? Será que conseguimos fazer isso? Conseguimos ouvir as histórias tristes que os nossos aconselhados trazem até nós? Now, as good Bereans, good biblical counselors, you want to know, but is this biblical, Dr. Bob? Mas como bons bereanos, você vai querer saber, mas isso que você está dizendo é bíblico? Now, we know that Proverbs tell us that he who speaks before listening is what? A fool. Nós sabemos que Provérbios nos diz que aquele que fala antes de ouvir é um tolo. But we also see this principle in 2 Corinthians chapter 1, verses 3 through 8. Mas também vemos esse princípio em 2 Coríntios capítulo 1, versículos 3 a 8. The Apostle Paul is going through his own suffering. O apóstolo Paulo estava passando pelo seu próprio sofrimento. And he says he doesn't want his brothers and sisters in Christ to be ignorant of the pain he's going through. E ele diz que ele não quer que os seus irmãos e irmãs sejam ignorantes das tribulações pelas quais ele tem passado. He said he was under great pressure, far beyond his ability to endure. Ele estava sob grande pressão, muito acima das forças que ele tinha para suportar. He said that he despaired even of life. E que ele se desesperou até da própria vida. And he felt that he had received the sentence of death. E é como se ele tivesse recebido uma sentença de morte. Now think about that. The great Apostle Paul, Pense um pouco sobre isso. Era o grande apóstolo Paulo, being that honest about the struggle in his soul and spirit. sendo honesto a tal ponto sobre a sua alma, o seu espírito. And we talked about the idea of giving people permission to grieve. E nós falamos um pouco sobre dar permissão para que a pessoa se entristeça. As leaders, what would happen in your churches if you went back and were this honest about struggles that you have in your life? E vocês como líderes, se vocês voltassem às suas igrejas e fossem honestos a tal ponto sobre as suas lutas na sua vida, It gives people that permission, that freedom to be honest with their own struggles. isso daria permissão para que as pessoas fossem abertas, honestas sobre as suas lutas também. I think I mentioned yesterday that I've been reading the book Spurgeon's Sorrows or Depression. Eu acho que eu comentei ontem à noite que eu tenho lido o livro sobre a depressão e as dores de Spurgeon. Reading about Spurgeon's depression, anxiety, and fear has given me permission to be more honest. Ler sobre a ansiedade, os medos de Spurgeon me deu permissão para ser mais honesto sobre a minha própria vida. So the first part is sustaining. We listen to these sad stories of suffering. Então a primeira parte de sustentar é ouvir a essas histórias tristes. But we don't stop at listening. We go on to empathize like Christ. Mas nós não paramos aí, nós seguimos adiante para ter uma compaixão como a de Cristo. Now, in the U.S., biblical counseling is known for data collection, getting information. Nos Estados Unidos, os conselheiros bíblicos são conhecidos por organizar dados, para absorver dados, informações. But as we talked about yesterday, what about soul connection, feeling deeply with the other person? Mas, como falamos ontem, o que fazer com essa conexão de alma, dessa conexão profunda entre o aconselhado e o conselheiro? Here's another example from Octavia Albert and Charlotte Brooks. Aqui está outro exemplo da Otávia e da Charlotte Brooks. Can you feel the pain as she says, poor Charlotte Brooks?
Sinta a dor, pobre Charlotte Brooks. I can never forget how her eyes were filled with tears Nunca conseguirei esquecer como seus olhos se encheram de lágrimas when she would speak of all her children gone and no one to care for me. quando ela falou sobre todos os seus filhos foram levados sem ninguém para cuidar deles. And here's what was happening. Her children had been sold away from her in slavery. She would never see them again. E o que havia acontecido é que os seus filhos haviam sido vendidos como escravos e ela nunca os veria novamente. And Octavia Albert could weep with her as she wept. E a Octavia Albert chorou junto com ela na medida que ela chorava. Now here's a word picture that captures this idea of biblical empathy. Deixe-me dar uma ilustração que ilustra essa questão da compaixão, da empatia. It calls us to climb in the casket with each other. Deus nos chama a subir no caixão uns dos outros. Now that's kind of a weird American idea, huh? Mas essa é uma ideia meio estranha americana. Now we're talking about what Paul talked about in 2 Corinthians. Nós estamos falando exatamente a mesma coisa que Paulo diz em 2 Coríntios. When he despaired of life, can we despair of life also? Quando ele se desespera da vida, podemos então nós também nos desesperar dessa vida? That's what we mean by climbing in the casket, empathizing with the other person. É isso que queremos dizer com subir no caixão da outra pessoa, ter empatia, compaixão. So think about this. We listen well, we feel what the person's feeling, Então pense nisso. Nós ouvimos bem, sentimos aquilo que a pessoa está sentindo. and then we express that so they know that we feel what they're feeling. E então expressamos isso para que eles saibam que estamos sentindo aquilo que eles sentem. Listen to this next quote, how it expresses that. Ouça essa outra citação e como ela expressa isso. Aunt Charlotte, my heart throbs with sympathy, A tia Charlotte, meu coração palpita com simpatia and my eyes are filled with tears e meus olhos ficam cheios de lágrimas whenever I hear you tell of the trials of yourselves and others. sempre que ouço você falar de suas provações e de outros. Do our counselees, our friends, understand that we feel their pain with them? Os nossos aconselhados entendem que nós estamos sentindo as suas dores junto com eles. In English, it's the phrase compassionate commiseration. Em inglês é uma frase, uma expressão que é uma comiseração compassiva. Their passion and pain is our pain. A dor deles é a nossa dor. Their misery is our misery. A miséria deles é a nossa miséria. So we listen, Então nós ouvimos, we empathize, nós temos compaixão and then we comfort them with Christ's comfort. e nós confortamos então com o conforto de Cristo. Another story from American and African history. Outra história americana e africana. Aluda Equiano. Aluda Equiano. He lived in the 17 and 1800s in West Africa. Ele viveu no século 17 e 18 no oeste da África. He was a free man and his father was one of the princes of the village. Ele era um homem livre e o seu pai era um dos príncipes da vila. And then Aluda and his younger sister were kidnapped by the slavers. O Aluda e a sua irmã foram sequestrados por pessoas que queriam escravizá-los. And during this long journey, they kept being separated from one another. E nessa longa jornada eles estavam sempre sendo separados um do outro. Imagine being kidnapped, having your older brother, younger sister, sometimes together, sometimes apart. Imagine ser sequestrado e ter você e a sua irmã mais nova, às vezes juntos, às vezes separados. Later, Aluda became a committed Christian, Mas depois o Aluda se tornou um cristão comprometido. and he wrote the book. You see the cover on your slide. E ele escreveu o livro que você pode ver a capa na tela. Some of these quotes come from that book. Algumas dessas citações vêm desse livro. So on those rare occasions where they were together, Então, nessas raras ocasiões em que eles estavam juntos, Aluda says the only comfort we had was being in one another's arms, ele diz que o único conforto que tivemos foi em estarmos um nos braços do outro. all that night and bathing each other with our tears. Toda aquela noite, nos banhando um nas lágrimas do outro. People need our Christ-like presence. As pessoas precisam da nossa presença como a de Cristo.
Spurgeon talked about this in his book about his own depression. O Spurgeon fala sobre isso quando ele trata da sua própria depressão. Many people who had never suffered depression tried to speak into Spurgeon's life. Muitas pessoas que nunca passaram por depressão tentaram falar com ele sobre isso, But they didn't understand. They just said, get better. mas eles não entendiam, eles simplesmente diziam, melhore. The people that helped him were those who would listen and be compassionate with him. As pessoas que o ajudaram foram aquelas pessoas que demonstraram compaixão e andaram junto com ele. I think about this, one of my friends, Dave. Dave? Dave. Pense sobre isso na questão de um amigo meu, o Dave, This was about 10 years ago. cerca de 10 anos atrás. He and his wife were in the home. It was late at night. They were in bed. Ele e a sua esposa estavam em casa, já era tarde, eles estavam na cama, The phone rang and it was the police. e o telefone tocou, e era a polícia. And they said, you need to get up and answer the door. A chaplain and police officer has been knocking for a long time. E a polícia disse, você precisa se levantar e abrir a porta, tem um policial e um capelão batendo na sua porta por um longo tempo. Can you imagine their heart racing at this point? What's going on? Você pode imaginar o coração disparando nesse momento e imaginando o que está acontecendo. And they received the news that evening that their 20-something son had tragically died that night. E eles receberam naquela noite a notícia de que o seu filho de 20 e poucos anos havia falecido naquela noite. I got the call about 4 a.m. that morning. E eu recebi uma ligação cerca de 4 horas da manhã naquele dia. And what do you say at that point? E o que você diz nessa hora? I can still picture 10 years later my greeting my friend Dave and just my hand on the back of his head and just there together in silent comfort. Eu consigo me lembrar exatamente de eu cumprimentando ele e segurando a cabeça dele, simplesmente ali juntos, confortando ele. Aluda also helps us to understand what this comfort is like. O Aluda também nos ajuda a entender como que esse conforto se parece. In this next quote, he confronts the slavers because of how they kept separating he and his sister. Nessa próxima citação, ele confronta os senhores de escravo e como eles continuavam a separar ele e sua irmã. He says, are the dearest friends and relations still to be parted from each other? Ele diz, os mais queridos amigos e parentes estão ainda separados uns dos outros. And thus prevented from cheering the gloom of slavery E, portanto, impedidos de contemplar as trevas da escravidão, with the small comfort of being together. com o pequeno conforto de estarem juntos. And this last phrase really captures what we're talking about. E essa última frase realmente resume o que temos tratado aqui. Mingling their suffering and sorrows. E compartilharem seus sofrimentos e tristezas. Do we do that with our counselees? Nós fazemos isso com os nossos aconselhados? Does their sorrow and suffering become our sorrow and Ah. suffering? A sua tristeza e o seu sofrimento se tornam a minha tristeza e o meu sofrimento. Remember that word comfort means to fortify, to strengthen. Lembre que conforto significa fortificar, fortalecer. That's why we say it like this in your notes. Por isso que a gente coloca da seguinte maneira nas suas anotações, Shared sorrow is endurable sorrow. que a dor compartilhada é dor suportável. Maybe I can't walk on my own, maybe I can't go on my own, Talvez eu não consiga caminhar com as minhas próprias forças, eu não consiga continuar com essas minhas próprias forças, but with your strength and comfort, I can continue. mas com a sua força e o seu conforto eu posso continuar. So we listen, we empathize, we comfort. Então nós ouvimos, nós temos compaixão, nós confortamos. Then we enter their story. E então entramos na sua história. This gets more and more intense as we're involved in this sort of sustaining biblical counseling. E isso se torna algo cada vez mais intenso na medida que entramos nessa questão da sustentação no aconselhamento bíblico. So Aluda ended up never seeing his sister again. O Aluda acabou nunca mais vendo a sua irmã. But he writes this book hoping that somehow she might find the book and learn about Jesus Christ. Mas ele escreve o livro com a esperança de que, de alguma maneira, ela encontre esse livro e aprenda sobre Jesus Cristo. And he writes this sentence speaking to her in the book. E ele escreve a seguinte sentença, falando diretamente com ela no livro. Happy should I have ever esteemed myself Me consideraria feliz para sempre
to encounter every misery for you, se pudesse suprir cada uma das suas misérias and to procure your freedom by the sacrifice of my own. e conquistar a sua liberdade sacrificando-me a mim mesmo. Do we understand what Aluda is saying here? Você entende o que o Aluda está dizendo aqui? He was free, and he's saying, if it would allow you to be free, my sister, I would be glad to be enslaved again. O que ele diz é que se isso fosse permitir que você fosse liberta, eu me colocaria de novo como escravo. Do we love our counselees enough that we would take on their own pain and suffering if it were possible? Nós amamos nossos aconselhados suficientemente a ponto de tomar para nós a dor deles para aliviar, se possível. When I think of this, I think of the Apostle Paul in Romans 9. Quando eu penso nisso, eu penso sobre o apóstolo Paulo em Romanos 9. He says, if it were possible, Se fosse possível, ele diz, I would be accursed or separated from God. eu seria anátema ou separado de Deus, If it would allow my brothers and sisters, the Jews, to be grafted in and saved. se isso viabilizasse que os meus irmãos e irmãs judeus fossem salvos. That's incarnational suffering. Isso é um sofrimento encarnacional, de encarnação. That's what Jesus did in his incarnation. É o que Jesus fez na sua encarnação. He left the glories and perfection of his relationship with the Father, Ele deixou as glórias das perfeições do seu relacionamento com o Pai. and he came to earth to suffer with us and for us. E ele veio à terra para sofrer conosco e por nós. Let's look at the pattern again. Vamos olhar para o padrão novamente. So we listen, we empathize, we comfort, we enter their suffering, Então nós ouvimos, nós temos compaixão, nós confortamos, nós entramos dentro do seu sofrimento. but ultimately it's not about us, right? It's about Jesus. Mas, em última instância, não é nada a respeito de nós, é tudo sobre Cristo. We can give people a small taste of comfort, but Jesus and the Spirit are the ultimate comforter. Nós podemos dar um pequeno gosto do sofrimento, mas em última instância é Cristo que vai trazer o conforto perfeito. So we're to point people to Jesus in their suffering. Então nós apontamos as pessoas para Cristo em seu sofrimento. Now, this next quote is actually from Charlotte Brooks speaking to Octavia, the writer. Então essa última frase, na verdade, é de Charlotte Brooks, falando com a Otávia, que é a escritora. This first phrase is kind of an exclamation. Essa primeira frase é como uma exclamação. La me, child, I can't believe this. Olha, meu filho, eu não acredito nisso. I never thought anybody would care enough for me to tell of my trials and sorrows in this world. Eu nunca pensei que alguém se importaria o suficiente para eu contar sobre minhas provações e tristezas nesse mundo. She had thought that none but Jesus knows what I have passed through. Ninguém, exceto Jesus, sabe o que eu passei. But now Octavia has expressed that she too cares with Jesus' care. Mas agora a Otávia expressou que ela se importa da mesma maneira que Jesus se importa. So we want to be, and I don't know how this phrase will translate into Portuguese. Então nós queremos ser, eu não sei como essa frase vai ser traduzida exatamente em português. We want to be Jesus with skin on. Nós queremos ser Jesus com outra pele. What we mean by that is we want to give people a small taste of the comfort that Jesus, the Comforter, gives. O que eu quero dizer com isso é que nós apresentaremos uma pequena demonstração, uma pequena evidência do conforto que Jesus traz para essa pessoa. And we let them know that any comfort they're receiving from us really is ultimately coming from E God. nós queremos deixar claro para essas pessoas que qualquer conforto que elas recebam de nós, de verdade vem de Deus. So one final principle in this sustaining process. Então, um último princípio nesse processo de sustentação. Engage in sustaining gospel trialogues. Envolva-se em triálogos evangélicos que sustentam. Now, my students accuse me of making up words even in English, Os meus alunos me acusam de inventar palavras mesmo em inglês. and I confess I do that sometimes. E eu confesso, realmente eu faço isso às vezes. So let's talk about trialogues. Então vamos falar sobre triálogos. So a monologue is what's doing now. I am speaking to you. Um monólogo é o que eu estou fazendo agora. Eu estou falando com vocês. A dialogue is if Lucas and I are talking together. Um diálogo é se o Lucas e eu estivermos conversando juntos. But a trialogue is where we bring
the Word of God and the Spirit of God into our conversation. Mas um triálogo é quando nós trazemos a palavra de Deus, o Espírito de Deus à nossa conversa. In every biblical counseling session, there are really 3 people in that session. De aconselhamento, existem pelo menos 3 pessoas nessa sessão. The human counselee, O aconselhado humano, the human counselor, o conselheiro humano and the divine counselor through His Word. e o conselheiro divino por meio da sua palavra. So we don't lecture at people. Então nós não damos aulas para as pessoas. Instead, in biblical counseling, we have conversations about how the Bible applies to their suffering. Ao invés disso, nós temos no aconselhamento conversas sobre como a Bíblia se aplica ao seu sofrimento. So we have some sample trialogues on your PowerPoint screen. Então nós temos alguns exemplos de triálogos na sua tela, We say, I'm so sorry for all that you're going through. que dizem: sinto muito por tudo o que você tem passado. I can only begin to imagine what you might be feeling and experiencing. Eu mal consigo imaginar o que você está sentindo e experimentando. If it were me, I think I might be feeling, and then we have a blank there, depending on what you might be feeling. Se fosse comigo, acho que eu estaria sentindo, e aí você tem um espaço a ser preenchido com aquilo que você está sentindo de verdade. But notice the next phrase, it's a check-in. Mas note a próxima frase. How does that relate to how you're feeling? Você checa, você confere como é que isso se relaciona com aquilo que você está sentindo. Because maybe my feeling or experience wouldn't be identical to the counselee. Porque talvez o meu sentimento hipotético não vai ser idêntico ao sentimento do aconselhado. So these first 3 questions are examples of giving people permission to grieve. Então essas 3 primeiras frases são exemplos de como podemos dar permissão para que a pessoa passe por esse processo de luto, de tristeza. The next one start into these biblical trialogues. E nos próximos você já começa a ver esses triálogos bíblicos. What does the Bible even teach about feeling anger or expressing anger and doubt in your situation? O que é que a Bíblia ensina sobre sentimentos e expressões de ira ou até mesmo de dúvidas e questionamentos em situações como a sua? So maybe you go to a lament psalm, or maybe you go to Jesus in the garden. Talvez você vá para um salmo de lamento ou para Jesus no jardim. Or maybe you go to 2 Corinthians 1 and see how Paul expressed his despair. Ou talvez você vá para 2 Coríntios 1 e para ver como que Paulo expressou o seu desespero. So they are given biblical permission to grieve like Jesus grieved in the garden, like Paul grieved in 2 Corinthians 1. Então estamos dando permissão para que a pessoa se enlute, se entristeça, assim como Jesus se entristeceu no jardim e Paulo em 2 Coríntios 1. Some other sample trialogues. Jesus wept, he cares. Outros exemplos de triálogos. Jesus chorou, ele se importa. He collects your tears in his bottle. Ele recolhe suas lágrimas em um odre dele. So what would it be like for you right now to cry out to Christ for his comfort? Então, como seria, como isso se pareceria se você clamasse agora a Cristo por seu conforto? Or think about the last example there. Ou pense no último exemplo aí. I do this many times with my suffering counselees. Eu faço isso muitas vezes com meus aconselhados que têm sofrido. I ask them to write their own lament song. Eu peço que eles escrevam o seu próprio salmo de lamento. Psalm 13 that talks about how long, O Lord, will I suffer? O Salmo 13 que fala até quando, Senhor, o sofrimento vai me afligir. Psalm 88, the dark night of the soul. Ou o Salmo 88 que fala sobre a noite escura da alma. This can be a homework assignment they bring back, and then we look at that together the next week. Isso pode ser uma tarefa de casa que você pede para eles escreverem e na semana seguinte vocês analisam juntos. So that's one page summary of 124 pages in a book. Então, esse é um resumo de uma página que resume 120 páginas do livro. Let's give you a couple minutes now to kind of digest that and think about this a little bit. Vamos dar um instante para você digerir tudo isso e pensar um pouco nessas informações. You have a couple questions in your notes and on the PowerPoint slide. Você tem duas questões na tela nas telas e nas suas anotações. With the partner, maybe think about who sustained you
by helping you to sense that it's normal to hurt. Com o seu colega, pense, quem tem dado suporte a você e te ajudado a sentir que é normal sentir dor? Or who has climbed in the casket with you? Ou quem tem te ajudado a subir no caixão? Or maybe you think about how to use these 6 principles to bring sustaining comfort to a hurting counselee. Você pode pensar em como você pode usar esses 6 princípios, 6 pontos de suporte para trazer conforto aos seus aconselhados. Take a few minutes with a partner to talk about one of these 2 questions. Tire um instante com o seu colega e fale um pouco sobre uma dessas perguntas. Take one more minute. Mais um minuto. Wow, you were very obedient this time when I said take one more minute. You stopped. Uau, vocês foram muito obedientes dessa vez. Quando eu disse mais um minuto, vocês pararam. This is a lot of information in a short amount of time, isn't it? Isso é muita informação em um tempo curto de tempo. Remember the word picture if you forget everything else. Lembre-se da ilustração seguinte. Can we climb in the casket? Can we feel the pain and suffering of our counselee? Se você não puder lembrar de mais nada, nós podemos subir no caixão e sentir a dor do nosso aconselhado. And maybe some of us are not wired that way. Some of us don't cry at the drop of a hat. E talvez alguns de nós não sejamos configurados dessa maneira e não choramos com a primeira história triste. And we need to pray, Lord, give us the comfort that you have. E nós precisamos orar. Deus, dê-nos o conforto que o Senhor tem para oferecer. He's a God of compassion, the Father of all comfort, who comforts us so we can comfort others. Ele é um Deus de conforto, Ele é o Pai de conforto, que nos conforta para que possamos transbordar esse conforto. Now, you climb in the casket. Agora, você sobe então no caixão. Here's what you don't want to do. E o que você não quer fazer é o seguinte: Close the casket lid on both of you. e fechar o caixão com você e a outra pessoa dentro. I think that's one reason a lot of us don't like to even go there. Eu acho que essa é uma das razões que muitos de nós não sequer gostam de subir no caixão. We're scared it's going to be so painful even for us that we can't handle it. Nós pensamos que vai ser tão duro, a pressão vai ser tão grande que mesmo nós não conseguiríamos suportar. That's why biblical counseling moves from sustaining to healing. E é por isso que o aconselhamento bíblico se move da sustentação, do sustentar, para a cura. Remember when I say move, it's a spaghetti messy move, right? E lembre-se que quando eu falo mover-se, é um movimento daqueles relacionamentos de espaguete. It's not I listen to you, I'll never listen to you again. Não é o caso de eu já ouvi o que você tinha para dizer, agora eu nunca mais vou te ouvir. I cared and comforted, and now I'm done with that. Eu cuidei de você e te confortei, agora eu já passei dessa fase. It goes back and forth. Não, isso vai e volta. So some key words here for healing. Então, algumas palavras-chave a respeito da cura. Under sustaining, we said it's normal to hurt. Sobre sustentação, nós dissemos que é normal sentir dor. In healing, we say it's possible to hope. Sobre a cura, nós dizemos que é possível ter esperança. In sustaining, we are giving people permission to grieve. Na sustentação, nós estamos dando à pessoa a permissão para sofrer, para se enlutar. Now we offer them encouragement to keep growing in Christ. Agora nós oferecemos encorajamento para que elas continuem crescendo em Cristo. Sustaining said life is bad, it can be horrible. Na parte da sustentação nós dizemos a vida é má, é difícil, pode ser muito difícil. But healing says God is good and He is good all the time. Mas a cura diz que Deus é bom e Deus é bom o tempo todo. And in sustaining, we listen to that earthly story of pain and suffering. E se na fase de sustentação nós ouvimos a essa história terrena de dor e sofrimento, And now in healing, we listen to the heavenly, eternal story of hope. e agora na fase de cura nós falamos sobre a história celestial eterna de esperança.
So I talk about this in terms of listening with both ears. Então eu falo a respeito disso como dizendo o ouvir com os dois lados. With one ear, you're listening to that painful story of suffering of your counselee. Com um lado, com um ouvido, você escuta a história difícil e de dor do seu aconselhado. And with that other ear, you're always listening together to God's story of hope, and you're trying to bridge those two. E com o outro lado, você está ouvindo a história celestial da esperança de Deus, e você está sempre tentando fazer a conexão dessas duas histórias. I sometimes illustrate it like this. E às vezes eu ilustro isso da seguinte forma. You have pivot feet. Pivot feet. You're pivoting back, moving back and forth with your feet. Você tem os seus pés e eles se movem para frente e para trás. With one foot, you step into their story of suffering and pain. Com um dos pés você pisa na sua história de sofrimento e de dor. With that other foot, you step into God's story of hope and healing, and you bring the counselee with you. E com o outro pé você pisa na história celestial de esperança. E você então vai e volta com o seu aconselhado, trazendo ele para outra também. Let's look at what this process is like. Vamos dar uma olhada em como esse processo ocorre. First of all, we stretch that suffering friend to the larger redemptive story. Primeiro de tudo, nós apontamos esse nosso amigo aconselhado para a história maior da redenção. One of my students I was teaching a number of years ago made this statement. Um dos meus alunos, a quem estava ensinando há alguns anos atrás, disse o seguinte: When life stinks, our perspective shrinks. Quando a vida está ruim, a nossa perspectiva encolhe. When bad things happen, we can start having a very narrow view and seeing only the negative. Quando coisas ruins começam a acontecer, nós tendemos a ter uma visão mais restrita, mais fechada, de que tudo é ruim. And part of the reason is Satan is always there whispering, if God is so good, why is he allowing all these bad things? E parte do motivo disso é que Satanás está sempre ali sussurrando: se Deus é tão bom, por que todas essas coisas ruins estão acontecendo na sua vida? Satan is always trying to take God out of our picture. E Satanás está sempre tentando tirar Deus da nossa visão. Satan crops or photoshops Christ out of our story. Satanás ele recorta e ele tira com Photoshop Cristo da nossa história. So here's what biblical counselors do. E o que os conselheiros bíblicos fazem é o seguinte: We photoshop or crop Christ back into the picture. nós usamos o Photoshop para colar novamente Cristo na visão, na foto. Now, when I was young, we didn't have Photoshop and all that sort of stuff. Quando eu era jovem, não havia Photoshop e coisas do tipo. So if we took a Christmas picture, one of my siblings put the little horns up. Então, se nós tiramos uma foto de Natal e um dos meus sobrinhos fizesse o chifrinho por trás da cabeça, And so that picture was ruined forever. I have some pictures like that now. aquela foto estaria arruinada para sempre. Eu tenho algumas fotos dessa até hoje. So let me give you a couple of pictures, examples of cropping Christ back into the picture. Então, deixe-me dar alguns exemplos de como trazer Cristo de volta à cena. So there's a picture here of one of the women that get to the empty tomb. Então, tem aí na tela a foto de uma das mulheres ali no túmulo vazio. You see her hand on her heart. Where have they taken my master and Lord? Você pode ver a mão dela no coração. Onde é que eles levaram o meu Senhor, o meu Mestre? But I've cropped Christ out of that picture temporarily. Mas é fácil tirar Cristo dessa foto temporariamente. So let's crop or Photoshop Christ back in. Então vamos colocar Cristo de volta a essa cena. That's our role as biblical counselor, bringing Christ and his gospel story back into the picture. Essa é a função do conselheiro bíblico, trazer Cristo de volta à cena, à foto. So we ask together, what is God up to in this? Então perguntamos juntos, o que é que Deus quer nos ensinar com isso? How is Christ at work in your life? Como o Cristo tem trabalhado na sua vida? See, now we can bring Romans 8:28 into the picture. Veja que agora nós podemos sim trazer Romanos 8, 28 e 29 para a cena. But we've earned the right to do that. Mas nós já conquistamos o direito de fazer isso.
because we've listened well and compassionately to their story, porque nós ouvimos bem e com compaixão a sua história. now they are open to listening to us tell them about God's story. Então agora eles estão dispostos a nos ouvir falar sobre a história de Deus. So if climbing in the casket was a picture for sustaining, Então, se subir no caixão era uma ilustração para sustentação, we have a much more encouraging picture for healing. nós temos uma ilustração muito mais animadora para cura. We celebrate the empty tomb. Nós celebramos ou festejamos o túmulo vazio. We celebrate the resurrection of Christ. Nós celebramos a ressurreição de Cristo. The Apostle Paul talks about it like this in 2 Corinthians 1:9. O apóstolo Paulo fala a respeito disso em 2 Coríntios 1:9. Think about how he talks about death and then life. Pense como ele fala sobre morte e então vida. Indeed, we felt we had received the sentence of death. De fato, pensamos que havíamos recebido sentença de morte. But this happened so that we might not rely on ourselves, but on the God who raises the dead. Mas isso aconteceu para que nós não confiemos em nós mesmos, mas sim no Deus que ressuscita os mortos. In this healing process, we bring people back into the presence of Christ, resurrection power and hope. Nesse processo de cura, nós trazemos pessoas de volta ao poder da ressurreição de Cristo. So first we stretch them to that gospel redemptive story. Então, primeiro nós apontamos eles para a história maior da redenção. Then we stretch them to Christ's grace story. Então, nós apontamos eles para a história da graça de Cristo. Let me tell you about a person from church history named Perpetua. Deixe-me falar sobre uma pessoa da história da igreja que se chamava Perpétua. In 203 AD, like 1800 years ago, Nos anos 1300, cerca de 800 anos atrás, she was 21 years old. ela tinha 21 anos. She and 6 other friends were witness to and surrendered their life to Christ. Ela e outras 6 amigas ouviram falar de Cristo e se entregaram a Ele. They were then arrested 3 weeks later 3 semanas depois, elas foram presas and told they must recant their faith in baptism or they would be killed, martyred. e foi dito a elas que elas deviam se retratar, se arrepender da sua fé, do seu batismo, ou senão elas seriam martirizadas. Perpetua had only been a believer for 3 weeks, A Perpétua ela era uma cristã por 3 semanas. and yet she had the courage to refuse to recant her faith. E mesmo assim ela teve a coragem de se recusar a se retratar da sua fé. I'd like to find the discipleship manual that she went through. Eu gostaria de achar o manual de discipulado que ela usou. So Perpetua leads her 6 friends in clinging to their faith in Christ. Então a Perpétua ajuda os seus 6 amigos ou 6 amigas a se apegar à fé em Cristo. She starts writing a journal of her life. E ela começa a escrever um diário da sua vida. Perpetua is known as the first female martyr of the church. A Perpétua é conhecida como a primeira mulher martirizada da igreja And as the first female Christian author in history. e como a primeira mulher escritora da história da igreja. So she starts writing this journal. Então ela começa a escrever esse diário It's then found after she is martyred and killed, e esse diário é encontrado depois que ela é morta. and others who witnessed her death completed the journal. E outras pessoas que sabiam da sua história completaram o seu diário. And this is the testimony of people that watched her death. E esse é o testemunho de pessoas que viram a sua morte. Perpetua was exhorting the people, warning them to remember the judgment of God, A Perpétua estava exortando o povo, advertindo-os a se lembrarem do julgamento de Deus, asking them to be witnesses of the prisoner's joy and suffering because of Christ's love. pedindo-lhes que fossem testemunhas da alegria dos prisioneiros no sofrer, por causa do amor de Cristo. I mean, can we imagine this? 21 years old, a Christian for just 3 weeks, Você pode imaginar uma cristã com 3 semanas apenas de fé,
being led to die, and she's witnessing to the crowd of 50,000 people. sendo entregue à morte e testemunhando diante de uma multidão de 15 mil pessoas. And notice what she brings together in this quote. E note alguns elementos que ela conecta nessa citação. God's holiness and his love, A santidade de Deus e o seu amor. the judgment of God and Christ's love. O julgamento de Deus e o amor de Cristo. I have found in my counseling that people get off balance with either God's holiness or God's love. E o que eu vejo no meu aconselhamento é que muitas vezes as pessoas têm um desequilíbrio, às vezes pro lado do julgamento ou da santidade de Deus ou do amor de Deus. We need to help them hear the story of God's holiness, sovereignty, he's the king. Nós precisamos ajudar as pessoas a ouvir a história da soberania de Deus. Ele é o rei. And we need to help them hear the story of his love, his closeness, he's a E shepherd. também precisamos ajudar as pessoas a ouvir a história desse amor, dessa intimidade de Deus como pastor. Another part of the testimony of Perpetua here. Outra parte do testemunho da Perpétua. Again, they're watching her go out to the crowd to be killed. Então, mais uma vez, as testemunhas estão vendo ela ser levada diante da multidão para a morte. And we're told that Perpetua followed with a quick step. E é contado que Perpétua seguiu com um passo rápido. And catch these next two phrases. E preste atenção nessas próximas duas frases. As a true spouse of Christ, the darling of God. Como uma verdadeira esposa de Cristo, a queridinha de Deus. Now think about this for a second. Pense nisso por um momento. If anyone would have the temptation to crop Christ out of the picture, it would be Perpetua now. Se alguém seria tentado a recortar Cristo e tirar ele de cena, seria Perpétua nesse momento. But instead, she is cropping Christ's love into the picture. Mas ao invés disso, ela está colocando o amor de Deus dentro da cena. We put it this way in your notes. Nós colocamos da seguinte forma nas suas notas. Cling to our image of who we are in Christ. Apegue-se à imagem de quem você é em Cristo. To be martyred and still believe I am the spouse of Christ, I'm the darling of God. Ser martirizado e ainda assim acreditar eu sou a verdadeira esposa de Cristo, a queridinha de Deus. Again, two of the most important things we can help our counselees with. Essas são duas das coisas mais importantes que podemos ajudar os nossos aconselhados a entender. To understand the holy love of God, he's the sovereign shepherd. Entender o amor santo de Deus, ele é um pastor amoroso. And to understand our identity in Christ, we are loved by our Savior. E entender a nossa identidade em Cristo, que somos amados pelo nosso Salvador. Third, we stretch them to the resurrection story. Em terceiro lugar, nós apontamos eles para a história da ressurreição. There was another young woman that was also arrested during this time. Havia ainda mais uma jovem mulher que foi presa nesse período. Her name was Felicitas. O nome dela era Felicidade. She was 20 years old and she was pregnant. 30 years old. 20. Ela tinha 20 anos de idade e ela estava grávida. And in that day and age, they would not martyr someone until the baby was born. E naqueles dias eles não iriam matar alguém até que o bebê nascesse. But she did not want to be martyred alone. Mas ela não gostaria de ser martirizada sozinha. So she was praying that the baby would come soon. Então ela orou para que o bebê nascesse logo. If it were me, I'd be praying the baby would be there for like 10 years. Se fosse eu talvez orasse para que o bebê ficasse ali por 10 anos. So they prayed and the baby came so that she could be martyred together with her other friends. Então ela orou e o bebê nasceu a tempo dela poder ser martirizada junto com seus amigos. And so here's one of the quotes of one of the witnesses. E essa é uma citação de uma das testemunhas. Her friends were equally sad at the thought of abandoning such a good friend, and catch this phrase, to travel alone on the same road to hope. As suas amigas estavam igualmente tristes com o pensamento de abandonar uma amiga tão boa, e daí preste atenção nessa frase, para viajar sozinha no mesmo caminho da esperança.
We are meant to travel together on the road to resurrection hope. Nós fomos feitos para viajar juntos nesse caminho da esperança da ressurreição. We talked about this a little bit yesterday in Ephesians 3:17 to 19. Nós falamos um pouco disso ontem, quando a gente fala de Efésios 3, 17 a 19. Together with all the saints, we grasp the great love of God. Juntos com todos os santos, nós compreendemos o grande amor de Deus. Here's one way they did that together as these 7 martyrs. E aqui está uma maneira de que eles fizeram isso, esses 7 mártires. They say the day of their victory dawned. Ele foi dito, o dia de sua vitória amanheceu. Now think about that. They were being led to their death, but they saw it as a day of victory. Pense nisso um pouco. Eles estavam para ser mortos e eles pensavam nesse dia como o dia da sua vitória. And with joyful countenances they marched from the prison arena as though on their way to heaven. E com alegre expressão, eles marcharam da arena da prisão como se estivessem a caminho do céu. And of course they were on their way to heaven, right? E claro, eles estavam a caminho do céu, certo? If there was any trembling, it was from joy, not fear. Se houve qualquer temor, ou algum temor, foi de alegria e não de medo. You see, they understood the end of the story. Veja, eles entendiam o final da história. Do we help people go to the book of Revelation and understand that in the end God wins and we win together with him? Nós temos levado as pessoas ao livro de Apocalipse e para que eles entendam que ao final Deus vence, o amor de Deus vence. We need to weave in the truth that we are more than conquerors. Nós precisamos construir nessa verdade de que somos mais que vencedores. We also need to help stretch people to the eternal story. Nós também precisamos ajudar a apontar as pessoas para a história eterna. Another quote toward the end of their martyrdom. Outra citação do final desse martírio. Perpetua was singing victory psalms as if already crushing the heads of the Egyptians. Perpétua cantava salmos de vitória como se já tivesse esmagado a cabeça do egípcio. See, she looked at life with eternal eyes, with the cross eyes. Então ela olhava com olhos na eternidade, com olhos que cruzavam dessa vida para outra. When I think of this, I think of 2 Kings chapter 6. Quando eu penso nisso, eu penso sobre 2 Reis, capítulo 6. Remember the story of Elijah and his servant? Lembra-se da história de Elias e o seu servo? They were surrounded by an army of horses and chariots. Eles estavam cercados por um exército de soldados e de carruagens. Elijah's servant is terrified. O servo de Elias está super assustado. He says, those who are with them, there's just so many of them, we're going to be defeated. Existem tantos deles que nós vamos ser derrotados. Because it was just Elijah and his servant against an army. Porque era Elias e seu servo contra um exército. And Elijah says, those who were with us are more than those who were with them. E Elias diz, aqueles que estão conosco são mais do que aqueles que estão com eles. And then Elisha prayed a prayer that we need to pray for our counselees. Desculpa, então Eliseu orou e disse para que os olhos dele se abrissem. Open his eyes, Lord, so that he may see. Ele disse, abra os seus olhos para que ele veja. And of course the servant's eyes were open and he saw the chariots of fire of God's army. Então os seus olhos se abriram e ele viu os cavalos e os carros de fogo, os exércitos de Deus. We need to pray that for our counselees, Nós precisamos orar isso pelos nossos aconselhados, that their eyes will be open to the power and glory of God. de que os nossos olhos sejam abertos para a glória e o poder de Deus. And then finally, we need to stretch them to the scriptural story. E finalmente nós precisamos apontar os nossos aconselhados para a história da Escritura. I want to, because of our time, I want to give you one final picture here of what we've been talking about. Por causa do nosso tempo, eu quero dar uma ilustração final sobre o que temos falado.
So I want the picture of the big flashlight on the screen. Então eu quero que seja colocada aquela foto da lanterna na sua tela. So here's what happens sometimes in our desire to help hurting people. O que acontece no nosso, com o nosso desejo de ajudar as pessoas, é às vezes o seguinte: We take the Word of God. nós pegamos a palavra de Deus, Remember, these people have dark eyes. They've been beaten down. They can't see the truth. e essas pessoas têm olhos obscurecidos, uma visão escura que não conseguem enxergar a verdade. And like this huge flashlight, we shine it in their eyes and they just can't see. E como uma lanterna potente, nós brilhamos a luz no seu rosto. But what God wants us to do is more like these pictures. Mas o que Deus quer que nós façamos é mais como essas outras fotos. The Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. A palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. We travel together with the Word and it gives them light and hope and healing. Nós caminhamos junto com a palavra, isso lhes oferece luz, esperança e cura. Whew. Thank you. We just covered 250 pages of material. Acabamos de cobrir 250 páginas de material. A quick summary of counseling the suffering. Um resumo rápido de como aconselhar o sofredor. Now we're going to stand, take our break. Last night was supposed to be 3. It was like 10 minutes. E nós vamos tirar um intervalo. Ontem foram 3 minutos, mas acabaram sendo 10. And we're going to come back and say, how do we help people who are struggling with sin? E nós vamos voltar e falar como ajudar pessoas a lidar com o pecado. See you in 3 or 7 minutes. Vejo vocês em 3 ou 7 minutos.